Você já observou como é a ação do vento? Nós não conseguimos vê-lo, mas por outro lado não podemos negar a sua ação, os seus efeitos. No Evangelho desta segunda-feira, da segunda semana da Páscoa, Evangelho segundo São João, o início do capítulo 3 do Evangelho de São João. Sabemos que o tempo pascal é um tempo profundamente batismal. Durante esses dias que seguem a Páscoa, a Igreja vai nos convidar, através das leituras, a continuarmos refletindo sobre o nosso batismo, os efeitos do batismo na nossa vida cristã. O Evangelho de hoje, nós começamos a ouvir essa passagem, é o encontro ou a visita que Nicodemos faz a Jesus. Nicodemos foi procurar Jesus durante a noite. E aqui já podemos tirar algumas lições para nós. Por um lado, Nicodemos quer estar com Jesus, quer ouvi-lo, quer conhecê-lo melhor. Mas por outro lado, ele ainda não tem coragem de assumir essa procura por Jesus. E por isso vai à noite, com certeza com medo da reação dos fariseus, dos sacerdotes. Ele fica um pouco dividido. Uma lição para nós, que nós não tenhamos medo de seguir a Jesus, que nós não tenhamos vergonha, respeito humano do seguimento de Jesus, que nós nos declaremos por Ele, mesmo que isso traga consequências para a nossa vida. O discípulo não é maior do que o mestre de Jesus e por isso, muitas das coisas que aconteceram com Jesus também podem acontecer com seus discípulos e precisamos estar dispostos a enfrentar, a aceitar as consequências da nossa fé. Também o fato de Nicodemos buscar Jesus durante a noite, isso termina também sendo um símbolo de uma pessoa que procura Jesus, mas o coração ainda não se abriu, ele não está ainda em plena luz, ainda caminha com dificuldade, caminha à noite, por isso não consegue ver com clareza. Nicodemos, quando se encontra com Jesus, elogia Jesus, mas de alguma forma Nicodemos ainda tem um conhecimento muito limitado de Jesus. Ele quer tratá-lo de igual para igual. Nicodemos era um mestre da lei e imagina que Jesus também é um grande mestre, uma pessoa de Deus, porém um mestre da lei. E ele então elogia Jesus, dizendo que Jesus veio de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que Jesus fazia se não fosse de Deus. A resposta de Jesus até nos desconcerta e certamente também deixou Nicodemos desconcertado, porque Jesus não se contenta com esse elogio. Jesus não quer de nossa parte simplesmente um conhecimento dele ou que nós simplesmente o admiremos. Ele não quer de nós a nossa admiração. Jesus quer que o encontro com ele nos leve a uma transformação na nossa vida. Por isso que diante do elogio de Nicodemos, da admiração que Nicodemos mostra por Jesus, Jesus responde assim: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos era do grupo dos fariseus e por isso ele terminava vivendo um pouco o que era comum naquela época. Os fariseus tinham uma interpretação muito literal da palavra de Deus. Tanto que a palavra de Deus vai dizer que a letra mata, o espírito é que vivifica. Nicodemos tinha essa concepção muito literalista das coisas. E por isso, quando Jesus fala que é preciso nascer de novo, Nicodemos é incapaz de compreender o que Jesus está dizendo, porque ele quer interpretar isso de uma forma muito literal, muito material. Ele então questiona Jesus como é possível que alguém depois de velho possa nascer de novo. Ele imagina isso em termos biológicos. E então Jesus é mais explícito com Nicodemos e vai dizer duas coisas: que é preciso nascer de novo e que é preciso nascer do alto. Jesus está falando de um novo nascimento e por isso o que Nicodemos diz termina fazendo todo sentido. Até uma pessoa que já se sente velha, ela pode nascer de novo. E aqui a palavra velha
não é ofensiva, mas é para falar desse velho homem que existe em nós, que está preso às coisas antigas, às coisas do pecado. Mesmo quem se sente assim, e principalmente quem ainda é uma criatura velha, precisa nascer de novo. E é isso que Jesus quer dizer. Para entrar no seu reino, é preciso nascer de novo, nascer do alto, nascer do Espírito. E depois de dizer isso, Jesus então vai explicar para Nicodemos o que é essa vida do Espírito. Jesus então faz referência ao vento e diz: o vento sopra, você percebe os seus efeitos, mas você não sabe de onde que ele vem ou para onde que ele vai. Jesus com isso quer dizer que quem se deixa conduzir pelo Espírito precisa estar aberto para a surpresa de Deus. Ninguém pode controlar o Espírito de Deus. Nós não podemos colocar Deus dentro dos nossos esquemas, dentro das nossas limitadas concepções. Pelo contrário, temos que nos lançar, nos abandonar nas mãos de Deus. Mais do que controlar a Deus, precisamos pedir a Deus que Ele assuma o controle da nossa vida. Nós precisamos ser, com relação a Deus, como um barco à vela, ou como uma pena leve que o vento carrega, que o vento leva para onde Ele quiser. Nascer do alto significa isso, não só receber o batismo, não só ser transformado no coração pela graça de Deus, renovado também pelo sacramento da confissão, mas quem nasceu do alto, quem nasceu do Espírito, precisa se deixar conduzir pelo Espírito, porque não basta o batismo, é necessária também uma vida cristã. A transformação é essa, é viver de uma forma diferente, é viver uma vida nova, que é inspirada, que é conduzida pelo Espírito Santo. Muitas vezes, em nossa vida, nós vamos nos encontrar em situações que nos colocam em um verdadeiro dilema, em que nós precisamos fazer escolhas, ou seguir os apetites, as inclinações do homem velho, ou nos deixar guiar pelo Espírito Santo. O vento do Espírito sempre vai soprar. Não sabemos para onde, não sabemos aonde o Espírito quer nos conduzir, mas ele sopra. E o que Deus pede de nós é que nós sejamos abertos à sua ação, que nós deixemos Deus agir na nossa vida. Que este Evangelho, essa passagem do encontro de Jesus com Nicodemos, nos motive a seguirmos a Jesus de coração, sem medo, sem termos receio das consequências do seguimento de Cristo. Que Jesus também, pela ação do Espírito Santo, nos conceda a graça de compreender bem as suas palavras. Nos alcance a graça de nascermos de novo cada dia, de alguma forma renovarmos em nosso coração aquilo que aconteceu em nosso batismo e que nós, com toda docilidade e obediência, nos deixemos conduzir pelo Espírito de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.